bom? Então vamos lá, Mateus capítulo número 24. Irmãos, o capítulo de Mateus, irmãos, ele é a revelação. Mateus capítulo 24, irmãos, é a revelação daquilo que nós falamos domingo retrasado. Lembra que a gente falou, né, que a igreja, né, ela está para gerar um filho, e depois que ela gerasse esse filho, a mulher está para gerar um filho, e depois que ela gerasse esse filho, ela fugiria para o deserto, né? Então, Mateus 24 é a revelação disso aí. Tá? Aí talvez você me questiona, pastor, mas como assim? Está no Apocalipse, aí volta para Mateus, e Mateus, o livro de Mateus fala do Apocalipse, sim, é Jesus que está falando. Tá? Ou seja, da mesma forma, irmão, que Joel falou, que é Velho Testamento, da mesma forma que Isaías falou, da mesma forma, meu irmão, que outros falaram, assim também, meu irmão, aconteceu e vai acontecer assim também, no livro de Mateus, viu? Tem muita coisa, irmão, que foi falado aqui que vai acontecer só lá no fim, tá? Então, isso aqui é o resumo, tá? Ou seja, a explicação daquela passagem que nós lemos, né? Domingo retrasado, tá? Então vamos lá, que tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Mateus capítulo 24, versículo de número 1. Vamos lá na tela. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as condições do templo. Versículo 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão serão todas, né, derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele, em particular, e disseram, né, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda, né, e do fim dos tempos? Versículo 4. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Então, meu irmão, eu tenho ensinado esse estudo do Apocalipse para vocês, né? E aconselho vocês a ler Bíblia, irmão, tá? Para que você não seja enganado. Às vezes por, né, por diz que me diz, que coisa do tipo. Jesus falou para os discípulos, né, que nada os enganasse. Da mesma forma está falando para a gente hoje, porque às vezes, irmão, cada coisa que a gente vê na rede social aí, e às vezes, meu irmão, pior que tem crente que ouve, meu irmão, uma coisa dessa, acredite e desespera, não faça isso não, né? Eu fiz o estudo, meu irmão, do Apocalipse lá no Jardim Paula, e um tempo atrás uma irmã, né, ô pastor, eu queria perguntar para o senhor assim, assado, tirando dúvida, eu falei, irmã, eu fiz com a senhora, eu fiz o estudo com vocês aí, expliquei, reexpliquei, demastigado, e a senhora ainda, ô pastor, é verdade, né, coisa do tipo. Então, irmãos, né, nós precisamos entender, por isso que, meu irmão, eu faço esse estudo com você. Terminando esse estudo, né, eu já estou orando para Deus já me dar inspiração para a gente fazer outro estudo, para você não ser uma pessoa leiga, tá? Para você não ser enganado, coisa do tipo. Então vamos lá, versículo de número 5, vamos lá, no nome de Jesus, versículo 5, vamos lá. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, né? Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, tá? Versículo número 7. Isso, olha lá. Essa aí não é a versão que a gente usou lá, né? Qual que foi a versão que a gente usou lá? Isso, olha só, irmão, que está escrito aqui, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Irmãos, o extraordinário de Mateus capítulo 24, é que você está vendo, ele fala antes do arrebatamento, ele vai falar do arrebatamento que nós vamos falar, e ele fala pós-arrebatamento, e ele fala do fim. Mateus capítulo 24, meu irmão, se fosse um resumo, né, um resumo do Apocalipse. Viu, irmãos? Olha lá, ó. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu pergunto para vocês, irmãos, está havendo guerra, sim ou não? Está havendo guerras, irmãos, sim ou não? Então tá bom. E haverá fomes.
está havendo fomes também, irmão? Sim ou não? Está havendo fome, né? E pestes. Está havendo pestes? Sim ou não? Está vendo, tá? Em relação a pestes, irmão, às vezes, né? Às vezes, algumas pessoas, elas questionam, né? Às vezes algumas pessoas questionam até Deus. E às vezes questionam pastores, né? E deixa eu te ensinar uma coisa, tá? Pastor, por que dessa pandemia, por que tudo isso? Deus, pastor, não está vendo isso? Está vendo. Deus está vendo. Só que o problema, meu irmão, é que, me desculpe de ser um pouco duro com as minhas palavras, só que o problema, irmão, é que a gente, às vezes, não lê Bíblia, ou lê e passa coisa despercebida. Isso aí, meu irmão, está escrito cerca de 2 mil anos atrás, que aconteceria agora. Você quer ver um exemplo? Não precisa levantar a mão, não, mas alguém aqui já fumou cigarro? Pastor, já fumei já. Você ia lá, comprava carteira. Eu nunca fumei, mas lá no bar do meu pai vendia. Quando a pessoa ela compra a carteira de cigarro, o que vem atrás escrito? Advertendo, o Ministério da Saúde adverte, fumar não sei o quê, fumar causa isso, fumar causa aquilo, fumar causa não sei o quê. Então, meu irmão, a pessoa, ela já compra o cigarro, né, ou lá atrás já tem a informação do que futuramente vai acontecer com ela, sim ou não? Então a mesma coisa está aí, irmãos. Então cerca de 2 mil anos atrás já estava escrito que ia acontecer. Então isso não é nenhuma novidade para mim e para vocês, né? Só que também, né, irmão, vamos lá, venhamos, convenhamos, né? Uma coisa é você ler, outra coisa é você viver, né? Né? Uma coisa, né, é você ler, né, peste, você fica imaginando peste, né? Agora está saindo até não sei o que do macaco já, né? Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai sair, já saiu do porco, já saiu do macaco, já saiu meio... Mas daqui a pouco vai, irmão, ou seja, tá? Então, pastor, por que dessa peste? Por que de fome? Por que de tudo isso? Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui se chama, isso aqui é permissão de Deus, tá? Isso aqui não é a vontade de Deus. Deus, ele permite isso acontecer, porque, meu irmão, isso tem que acontecer, né, para que Jesus venha, né? Ou seja, isso aqui é como uma contração do parto. Uma contração quando a pessoa quando a mulher tá gestante, né? Isso aqui se chama dores de parto, tá? Ele ainda não foi gerado. Isso aqui, meu irmão, é dor, é contração, tá? Então, deixa eu explicar mais um pouco sobre a peste, tá? Então, às vezes, irmão, né, as pessoas questionam por que, pastor, guerra, por que fome, por que isso, por que aquilo, por que assado, ou seja, irmão, né, isso aí é permissão de Deus, tá? Aí talvez você me questione, né, outra coisa, pastor, você é outra pessoa de fora, não sei, né, pastor, mas então como que teve até pastor que morreu, teve líder aí que morreu, coisa do tipo, sabe por quê, meu irmão? Eu vou tocar num assunto delicado com você, viu? Porque é mais ou menos assim. Eu posso falar da minha mãe. A minha mãe, ela não cuidava da saúde. A promessa é que nós vamos viver até 70. Quem passou dos 70 aqui está no lucro, viu, irmão? Parabéns, você está no lucro, tá? Então, nós que não chegamos, irmãos, tá? É promessa que nós vamos chegar. Mas se você for negligente, você não chega. Então, quantas pessoas, irmão, que sabem que tem que cuidar da saúde, não sabem? A minha mãe sabia que ela tinha problema arterial, sabia que tinha problema de coração, sabia que tinha pressão, não sei das quantas, sabia que tinha problema com obesidade, sabia um monte de coisa. Então, meu irmão, né, o vírus fez só assim, né? Então, ou seja, porque eu conheço casos, irmão, de pessoas que com 50% do pulmão desesperaram, irmão, fazendo medicina alternativa em casa, a família bancando, fazendo alternativa em casa, morava próximo à igreja. Irmão, a pessoa desesperou, conversei com a pessoa antes, né, de ir e coisa do tipo. Irmãos, a pessoa com 50% já foi direto para a UTI e de lá ela saiu, meu irmão, para a glória, dentro do caixão. E tem outro caso, que se você quiser ir daqui a pouco no acabar o culto, quando eu vou falar para você ver agora, você clica aí, lá na live do Jardim Paula, né, um irmão que tem lá bem brancão, bem galego mesmo, o irmão João Batista, aquele irmão é um milagre vivo, irmão Gilson, com mais de 80% do pulmão, nem para UTI ele foi. E por incrível que pareça, irmão,
o cara deu um show de fé. Com mais de 80% do pulmão, irmão, o cara estava lá dentro da UTI, cantando violão, os outros pacientes. Falei, irmão, como que você fez isso? Pastor, eu não falava com as minhas filhas, não queria saber como elas estavam, não queria ouvir a voz delas. Segundo, conversava o necessário com a minha esposa, conversava muito com o Senhor e ouvia as pregações que o Senhor mandava. Na minha cabeça era só louvor e Bíblia, louvor e Bíblia. Eu não me preocupei com nada. Só louvor e Bíblia. Eu descansei no Senhor. E está lá. Só depois você clica lá na Jardim Paula no Facebook, você vai ver ele lá, João Batista. Eu falo com ele quase todo dia. Aí quando ele foi sair, irmãos, eu mandei para ele, né, aquele louvor lá do Marquinho Gomes, quem tem promessa de Deus não morre não, mas pensa no homem que chorava. Pensa no homem que chorava. Ou seja, irmão, né, então, né, por que algumas pessoas partiu, pastor? Irmãos, eu vou falar para você a Bíblia. Eu não creio, irmãos, em fatalidade ou coisa do tipo. Por quê? Porque alguém deve ter falado, não vai. A pessoa sabe a velocidade que tem que correr. A pessoa sabe que tem que cuidar da saúde. A pessoa sabe. Então, na minha opinião, não existe fatalidade, não. Ah, pastor, o avião caiu. Alguém falou para ele não ir. E outra coisa, a Bíblia diz que por causa de um justo, uma nação é abençoada. Então, por causa de mim, meu irmão, se eu entrar no avião, o avião não pode cair. Por causa de você que é justo, o avião não pode cair, porque você é justo. Amém, meu irmão? Tem que haver livramento. Então, eu não acredito nisso. A Bíblia diz que até os 70. Então, se eu fui antes, porque alguma coisa eu negligenciei. E o problema, meu irmão, é que às vezes, né, a gente investe e gasta dinheiro com tanta coisa, irmão. Mas tem pessoas que não cuidam, sabe do quê? Da sua saúde. Né? Como hoje, Dia dos Namorados, né? Daqui um dia é Copa do Mundo, né? Acho que é novembro, né? Aí, meu irmão, você vai dar um presente, cara, é errado não, né? Mas o que eu tô te questionando é porque algumas pessoas dizem que não tem dinheiro. Não, pastor, mas o SUS demora. Você tem que fazer, meu irmão, no mínimo, de 2 a 1 check-up por ano. Da cabeça aos pés. Porque tem coisa que se for descoberto no começo, você consegue tratar. Pastor, não tenho dinheiro. Pastor, o SUS demora, coisa do tipo. Meu irmão, como que às vezes, né? Tem pessoa que faz da tripa o coração, guarda dinheiro, empresta cartão, compra lá em 1000 vezes uma televisão de 70 polegadas, coloca lá. Então, por que você não faz esse esforço para você pegar o cartão emprestado, dinheiro emprestado, coisa do tipo, né? Para passar o cartão, para você fazer um check-up também do seu corpo, coisa do tipo. Porque às vezes você vai, né, irmão? A televisão fica, né? Né? Gasta dinheiro com um montão de dinheiro com o carro errado. Não, dinheiro é seu, irmão. Eu estou apenas te aconselhando como quando começou a peste, né? A minha cunhada ela foi pesquisar o que é que afetava o coração, o que é que ela afetava, né? Era pulmão, pneumonia, né? Ela correu, ligou lá na Unimed, e lá, ó, a gente ainda tem a vacina aqui de pneumonia, né? Contra pneumonia. Irmão, a gente correu lá, se eu não me engano, está R$ 150. Né? A família toda tomou, minha mãe só não tomou porque ela já estava doente, mas já estava gripada, não podia, meu sobrinho que levou, enfim. Mas por isso que eu nem queria fazer o teste nele. Depois a gente foi fazer o teste, né? Quem levou foi ele, né? Para depois não ficar com a consciência pesada, coisa que não é criança, ele não sabe. Mas vamos lá. Então, irmãos, né? A minha mãe e meu sobrinho não tomou, mas a família toda tomou. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Santa Ceia, eu subi no altar de Jardim Paulo e falei, pessoal, corre na Unimed, que ainda tem a vacina, é 150 vacinas. Gente que me criticou, falou mal de mim, não sei o quê. Só uma família que me deu ouvido foi e tomou. Irmão, teve gente que aquele dia lá que me ouviu, me ignorou e morreu. Morreu um monte de gente lá no Jardim Paula 2. Empresário, irmão, que estava lá, que ouviu eu falar, morreu com pneumonia. Se tivesse tomado, talvez tinha evitado 150. Ah, não tenho tempo para sair de serviço. Irmão, eu vou fazer um estudo com você sobre isso. Para aquilo que você não tem tempo hoje, amanhã você vai ter que forçar tempo. E para algumas coisas que você não tem tempo, quando você querer, né, ter tempo, não haverá tempo mais. Então, cuida da sua saúde, meu irmão. Vai fazer um check-up, vai ver como está. Às vezes essa dor de cabeça que você sente muito, meu irmão, muitas das vezes é pressão alta, muitas das vezes é fígado, muitas das vezes, sei lá, meu irmão, né, estresse ou coisa do tipo, né? Tem pessoa que está há 50 anos sem tirar uma férias, né? Uma Viane, vai lá pro Rio, né? Vai lá, né? Pisar na areia assim, irmão, andar lá, né, irmão Ronei, né? Meu irmão, eu me lembro quando eu fui lá em Natal, bom, eu e minha esposa andamos lá na areia, para relaxar, né? Ou seja, lançar toda a energia negativa para lá, vai para o mato, ver boi, ver vaca, ou seja,
Né? Então, meu irmão, mas tem pessoa que não investe. Não, pastor, porque é caro, porque é isso. Irmão, aí você fica investindo em coisas, depois você vai, as coisas ficam. Entendeu? Depois você vai, já fala com ela lá, Brasil, nem deixa ela entrar. Isso então, né? Ou seja, depois você vai, as coisas ficam, né? Os bens materiais ficam. Então, meu irmão, aprenda a cuidar um pouquinho mais da sua saúde. Aprenda, meu irmão, cuidar um pouquinho mais de você. Às vezes você está no propósito de jejum, às vezes você está orando, às vezes você está jejuando, você está lendo a Bíblia, mas você tem que cuidar do templo, irmão, do seu corpo também. Né? Tem pessoa que sabe que tem que fazer exercício físico e não faz. Tem pessoa que sabe que não pode comer tal coisa e come. Tem pessoa que sabe que é assim, assado. Ou seja, irmão, vai fazer um check-up, cuide do seu corpo. Tá bom, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Então, por causa disso, meu irmão, né? Por causa disso, algumas pessoas, irmãos, né? Por causa disso, algumas pessoas, elas, né? Partiram coisa do tipo. Eu esqueci de falar isso aqui lá em Levergé, mas eu vou falar com vocês agora aqui que Deus está me fazendo lembrar aqui. Deixa eu ver. Eu vou sair um pouquinho fora do contexto aqui, mas é que nem, meu irmão, eu estava falando com o Cobreiro Greitos e com a minha esposa no caminho agora. Às vezes, irmão, parece que eu fujo muito do contexto, só que você está vendo aí. Quando a gente trocar de versículo, já vai ter outra explicação. Quando trocar, já vai ter outra. Então, enquanto eu estiver estudando com vocês o Apocalipse, irmão, não dá para me ficar preso numa coisa só. Não dá, irmãos. Então, às vezes, eu vou ter que sair fora, vou ter que voltar, vou ter que sair fora. Você vai ver só daqui a pouco, quando o Greitos começar, mudar os versículos, você vai ver que já começa a falar de outras coisas. Então, irmãos, né, eu preciso correr e eu preciso, irmãos, né, às vezes sair fora do contexto, tá? Mas deixa eu dar uma revelação em cima disso aí, pastor, eu perdi meu familiar. Eu perdi, né, olha só, coloca aí o Greitos, Isaías 57, versículo 1. Geralmente eu prego esse versículo aqui em velórios, tá? Amanhã eu tenho um velório para fazer e provavelmente eu pregarei essa palavra lá. Vamos lá. Isaías 57, versículo 1. Coloca a versão aí, NVT, fazendo favor. Um consolo para você, tá, irmão? Eu disse que ia tocar num assunto delicado, tá? Olha lá. Isso aí me consolou muito pela perda da minha mãe, tá? O justo perece. E o fiel, muitas vezes, morre cedo. Mas ninguém parece se importar, sem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus poupa do mal que virá. Então, meu irmão, falando de mim, para poder, meu irmão, né, abrir o leque para você entender, eu creio, meu irmão, que Deus ele guardou minha mãe do dia mal. Porque o médico falou que se ela voltasse, ela voltaria cheia de sequela. Então, uma pessoa ativa, meu irmão, ficar cheia de sequela, às vezes Deus poupou de algo pior. Então, às vezes, Deus levou seu familiar, porque ele poupou ele de algo pior. Deus é pai. Que pai quer ver seu filho sofrendo? Está aí, irmão. Se você quiser anotar esse versículo, meditar, ou mandar para um familiar seu que não aceita a morte, né, do seu familiar, ou depois se você quiser pedir para mim, pastor fulano não aceita a morte, Beltrano não aceita, está aí, ó. O justo perece. E o fiel muitas vezes morre cedo, né? Mas ninguém parece se importar, nem se perguntar por quê, tá? Ninguém parece, né, entender que Deus, né, o poupa ou poupou do mal que virá. Então, muita gente, meu irmão, né, nessa peste aí, nessa pandemia, foi levado porque, meu irmão, Deus poupou eles do dia mal. Poupou eles, irmão, de algo pior, do dia mal, ou coisa do tipo. Quem está entendendo, diga amém. Viu, irmão? Então, Deus poupou. Você não ora pelo seu familiar? Você não ora pela conversão dele, coisa do tipo? Então, Deus ele tem a sua forma louca de trabalhar, meu irmão. Às vezes Deus viu o arrependimento, então ele prefere recolher e guardar do que deixar e depois. Uma certa vez, irmão, um espírita, um senhor que era espírita, foi lá na sede, chamaram para mim lá orar por ele, lá no Hospital Geral. Fui lá, irmão, o peito dele estava preto, podre. Aí eu preguei para ele, ele falou, não, eu não aceito não. Eu falei, tudo bem, fui embora, preguei, né? Depois fui embora, chegou lá na sede, coloquei o pé na sede, eles me ligaram lá, ô pastor, o senhor podia voltar aqui? Eu falei, não, volto, cheguei lá, ele falou, não, pastor, aceito. Irmão, para vocês terem ideia, ele aceitou num dia, no outro dia, irmão, o peito dele limpou, como se nada tivesse acontecido. Aí, irmãos, ele pediu para mim na casa dele, irmão, pensa numa casa estranha, hein? Esse povo é meio... Aí, irmão, né, a gente orou lá,
Irmão, eu orei na casa dele, preguei para ele. Quando foi, meu irmão, dias depois ele faleceu. Ele estava bem, ele faleceu. Então, quando Deus viu o arrependimento, o que Deus fez? Poupou ele, guardou, porque Deus, ele zela, meu irmão, é da alma, não do corpo, porque a Bíblia diz que o corpo virará pó. Eu sei que às vezes você sente saudade, eu sei que às vezes você tem vontade de sentir o cheiro, de você estar perto de você, eu passo isso na pele. Só que, meu irmão, o que me consola é isso aí. Deus, ele poupou do dia mal, né? Deus, ele poupou do dia mal, Deus poupou seu familiar, talvez pregou para ele lei de morte, ali houve arrependimento, então Deus poupou de futuramente, né, do mal. Quem está entendendo, diga amém. Eu não preguei isso lá em Levergé, nem de manhã. Isso aqui é matéria nova, tá? Inclusive, eu vou mandar esse vídeo para o YouTube. Então, irmãos, está aí, tá? A resposta, por que Deus levou, por que coisa do tipo, porque Deus guardou ele do dia mal, tá bom? Volta lá. Fazendo um favor, Bergreitz. Mateus capítulo 24. Isso, 24, versículo, acho que é do número 7, né? Vamos lá. Isso, Mateus capítulo de número 24, né? Versículo 7, olha lá. Então, meu irmão, volta a versão lá, fazendo favor, que o senhor estava usando aquela hora lá que fala de peste. Então, irmãos, tá? Tudo isso aí é permissão de Deus, tá? Repito assim comigo, diga, tudo isso aí é permissão de Deus, não é vontade, é permissão, tá? Então, meu irmão, vamos lá. E terremotos em vários lugares, tá? A gente ouve terremotos, falar sobre terremoto. A gente sabe terremoto, irmão, sim ou não? Sabe, né? E outra coisa, outra versão diz enchente, né? Irmãos, no Nordeste quase não chove. Agora tem enchente, tá tendo lá, né? Então, uns amigos nossos que foi passar umas lá e acabou, irmãos, que nem curtiu lá porque, né, por causa da chuva, da enchente que estava tendo lá. Vamos lá, versículo. Ficou claro, meu irmão, para vocês em relação à peste, à pandemia? Ficou claro, irmão? Sim ou não? Ficou claro. Então, é uma permissão, tá? Não é vontade de Deus. A outra coisa, volta lá para a igreja, rapidinho, que eu preciso explicar para vocês, irmão. Por isso que lá em Levergé eu demorei também um pouco por causa disso, irmão, tá? E depois o trânsito também não ajudou, mas vamos lá. Eu preciso explicar, eu não posso deixar isso aqui passar batido. E às vezes, irmão, a gente questiona, né? Pastor, por que, né, tanta coisa, né, assim, assado, morte e coisa do tipo? Irmãos, Salmos 23 diz, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não há de faltar. Então, muitas das vezes, irmão, você está passando por uma necessidade, por um problema, daqui a pouco vem uma pessoa e traz uma provisão. Daqui a pouco vem uma pessoa e te ajuda, abre uma porta de emprego, coisa do tipo, né? Aí, às vezes, irmão, pessoas questionam. Então, um dia, eu posso te chamar para você ir comigo lá no hospital, para você pregar para as pessoas lá. Você vai ver, meu irmão, que o tanto de gente que rejeita a Deus, o tanto de gente que não quer ele como pastor, a maioria dessas nações aí, meu irmão, eles não querem Deus como pastor, não. A maioria dessas nações aí, eles não querem ser alimentados a aprisco. Então, Deus tem compromisso com quem está com ele. Deus, irmão, ele cuida de quem está se alimentando do seu aprisco. Deus, ele cuida de quem está, irmão, no seu aprisco. Então, se ele é meu pastor, nada me faltará. Mas será que Deus está sendo pastor dessas pessoas? Será que essas pessoas querem Deus como pastor? Então, meu irmão, não adianta eu cobrar algo de Deus que eles não querem. Muitas das vezes é eles que não querem. Não é Deus que não quer, é eles que não querem. Né? Então, irmãos, às vezes nós temos que entender isso, nós temos que ir para a Bíblia para nós entendermos esse tipo de coisa, viu, irmãos? Tá? Então, muito deles não quer Deus como pastor, não. Vai lá, irmão, né? Na Rússia lá pregar de Jesus. Vai lá, nesse lugar lá, você falar essa coisa do tipo, você vai ver só. Então, meus irmãos, não quer Deus como pastor, né? Outros países aí também, né? Ou seja, eles não querem lá no Xing Ling, né? Vai lá, pregar lá para você ver. Então, você vai ver, meu irmão, que eles não querem Deus como pastor, né? Então, só para você entender, vamos lá, versículo 8, tá? Eu vou te dizer algo aqui, meu irmão, não, eu não, a Bíblia, tá? Vou te revelar algo aqui, meu irmão, não muito animador, mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Irmão, isso que a gente passou aí é só o começo.
do que está por vir. Aí, ó, na sua Bíblia. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio, é o começo das dores. Isso aí, meu irmão, né? A mulher ainda está tendo contração. A mulher está tendo dor. Não tem quando a mulher fica enjoada, né, irmão Jeová? Né? Ai, né? Ou seja, assim, que e tal. Né, fica com vontade de comer melancia, com vontade de comer tanta coisa, dando neném chuta, e vai daqui. Então, meu irmão, Jesus já está para nascer. Isso aqui, meu irmão, está falando agora, tá? Repita assim comigo, diga, isso aqui está falando agora. Viu? Nós vamos começar a falar do depois. Só que deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Repita assim comigo. Pela fé, repita assim comigo. Diga assim, isso aí é o início. Diga, mas quando o bicho pegar, eu não vou estar mais aqui. Por quê, meu irmão? Isso aí é agora. Então, daqui a um tempo vai acontecer o arrebatamento. Então, quando o negócio pegar mesmo, meu irmão, eu e você não podemos estar mais aqui, não. Viu? Nós temos que estar lá em cima. Não é arrebato. Jesus, tá? Nós vamos ver que Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Tá? Então, meu irmão, aqueles que ficar, aí eles vão ver que é dor, meu irmão. Vai ter que esconder em caverna, né? Se quem rejeitar a marca vai ser da besta, vai ser torturado, né? As pessoas vão ser caçadas, haverá muita morte, haverá muito derramar de sangue. Aí sim haverá dor, viu, irmão, tá? Mas por enquanto ainda é o começo. Pastor, se isso é o começo, imagina quando o negócio pegar. Nós vamos chegar lá, irmãos, tá? Ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos chegar a falar da taça das iras. Você vai ver só, as trombetas, então. Na taça da ira, irmão, tem uma taça lá que... irmãos, quando ela for derramada, mas isso aí literalmente falando, tá? Até o Júnior, o esposo da Mariane, ele me deu uma ideia, que eu gostei da ideia dele. Nós vamos marcar um dia, né, ele vai trazer o projetor dele, 100 polegadas. Nós vamos marcar um dia, eu vou passar para vocês o filme Apocalipse de João, que explica tudo isso aí para você entender. Quer ver se fica, peraí, taça da ira, mas como? Vai ser uma taça derramada, como? Então eu vou te explicar selo, mas peraí, como que vai ser quebrado o selo? Então eu vou te explicar, meu irmão, como será, tá? E outra coisa, irmão. Nenhuma... Não, depois eu faço isso. Tá? Mas não sai acreditando não. Aí, pastor, já foi trocado trombeta, já foi quebrado o selo. Depois eu vou te explicar na Bíblia certinho isso aí, tá? Não sai acreditando em qualquer coisa não, tá bom, irmão? Qualquer coisa você me pergunta, viu? Depois eu vou te explicar na Bíblia. Pastor, já foi tocado alguma trombeta? Pastor, já foi quebrado algum selo? Depois eu vou te explicar na Bíblia, tá? Então, depois nós vamos marcar para a gente passar isso. Eu gostei da ideia dele, né? Né, irmão Jeová, que fica melhor. Porque quando a gente assiste, né, a nossa mente abre. Então, nós vamos marcar para a gente assistir esse filme. E nesse dia eu quero toda a igreja aqui, viu, irmão? Tá? Aí quem sabe sai até uma janta nesse dia aí, né, irmão Ronei, né? Quem sabe nesse dia aí sai até um, né? Nesse dia sai até, né, irmão Gilson, né? Uma coisinha aí para nós aí. Mas vamos lá. Então, irmão, né? Ou seja, tá? Então isso é o começo. Mas quando o negócio pegar, e você já não estarem mais aqui, tá bom? Eita, vamos lá por causa do horário. Pula para o versículo 14. Vamos lá, versículo 14. Olha lá. E este evangelho do pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, meu irmão, a pregação, tá, é o relógio do fim, tá? Então, meu irmão, nós já aprendemos, né, sobre as grávidas, né, nesse dia das grávidas que estiver amamentando. Por que, pastor? A da grávida que estiver amamentando, né? Tá tudo aí. Chegar lá na sua casa, irmão, você é dever de casa, tá? Você vai ler hoje ou amanhã, pega uma versão atualizada. Você vai ler Mateus capítulo 24 inteirinho lá, tá bom? Tá? Isso, pastor, o que significa? Ai das mulheres que estiver amamentando. Porque, meu irmão, que mãe que consegue correr ou esconder, dando, meu irmão, de amamentar? Né? Joquebede conseguiu esconder Moisés, mas durante 3 meses. Será que você vai conseguir esconder a criança que às vezes chora, e quando o tipo escondido, não esconderia coisa do tipo? Não vai. Né? Então Jesus falou, ai da mãe que estiver amamentando. Né? Ou seja, no inverno e no sábado, porque nós aprendemos que o Monte Israel, né, ele fica coberto de gelo e não tem como as pessoas esconder lá. No sábado, porque o judeu, né, no sábado, ele não corre, ele não anda mais do que 1,5 km. Ele prefere morrer do que quebrar o sábado. Tá? Então, meu irmão, alguns escolhidos estarão também, meu irmão, na tribulação, viu? Tá? Vai acontecer o arrebatamento, tá? Eu e vocês, tá? Já estaremos lá na glória com o Pai. E aqueles que ficarem, meu irmão, alguns escolhidos ficarão, tá?
Alguns escolhidos ficarão, tá bom? É nesse tempo aí, tá? Então, vamos lá. Versículo 28, olha só. Vamos ler ali na tela, versículo número 28, olha só. Porque onde quer que estiver o cadáver, juntarão as águias, tá? Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aí começa a ira de Deus, tá? Aí começa, meu irmão, aí começa, tá, a acontecer, meu irmão, a taça da ira e coisa do tipo. Aí, para você ver, esse versículo já está falando, meu irmão, do fim. Já está falando bem lá na frente, viu? Jesus já está falando bem lá na frente do que vai acontecer no Apocalipse, tá bom? Vamos lá, versículo de número 30. Vamos lá, versículo 30, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nós já aprendemos isso. Isso aqui, meu irmão, tá? É a volta pública, ou seja, a segunda volta. É aquelas pessoas que ficaram na era do anticristo, é aquelas pessoas que esconderam dentro de caverna, é aquelas pessoas que fizeram esconderijo, é aquelas pessoas que não receberam a marca da besta. Uns vão chorar, meu irmão, por ver Jesus, acabou o sofrimento, e outros vão chorar, vão se lamentar por que não vai receber marca. Vai ter, né, as pessoas que receberam a marca, que um dia falou que era balera, que Jesus ia voltar, zombar, tirar o chacota. Quando eles verem, eles vão se lamentar, eles vão chorar, porque já era, meu irmão, para eles acabou, tá? É lago de fogo. Então, meu irmão, tá? Essa aí é a segunda volta, tá? Então vamos lá. Aí funciona assim, meu irmão, tá? Mateus, do versículo 1 ao 31, ele fala com Israel, tá? Ele estava falando com Israel. Do versículo 32 ao 52, agora ele fala com a igreja, tá? Então, vamos lá, versículo número 34. Vamos lá, nós estamos caminhando para finalizar, tá? 34, olha só. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas, o quê? Aconteçam. Então, meu irmão, tudo isso aí vai acontecer nessa geração. Como assim, pastor, nessa geração? Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo versículo número 16, tá? Que geração seria essa, pastor? A geração má ou incrédula, tá? Mateus 11, 16, olha só. Vamos lá. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas casas e clamam aos seus companheiros, tá? Então, meu irmão, é uma geração imatura. Irmão, nunca houve uma geração de cristão imatura como tem agora, né? Paulo diz, meu irmão, que já era para os crentes estar comendo, né, rabada, era para estar comendo feijoada, era para estar comendo uma comida sólida, meu irmão, mas ainda estão comendo papinha. Por quê? Porque tem muito crente imaturo ainda, tem 50 anos na igreja, mas ainda, meu irmão, é imaturo na fé. Quando, pastor, que eu sou imaturo na fé? Quando, meu irmão, eu não absorvo e coloco em prática a palavra de Deus. Tem muito cristão imaturo, né? Às vezes qualquer coisinha, eu não vou na igreja mais. Às vezes qualquer coisinha, né, sai. Ah, porque o pastor não cumprimentou, o pastor não falou comigo, porque Beltrano não falou comigo, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque assado, porque... Irmão, ninguém me tira da presença de Deus, não. Irmão, ninguém vai abrir a porta do céu para mim. Ninguém vai abrir a porta do céu para mim, né? Ninguém. Esse dia eu estava passando por um problema. Eu falei, né, o diabo colocou na minha mente, não prega não. Eu falei, eu vou pregar. Porque não vai ser esse problema, não vai ser Beltrano, não vai ser Ciclano que vai abrir a porta do céu para mim. Quem vai abrir a porta do céu é Jesus. E o que o povo tem a ver com isso? Né? Então, irmão, né? Ou seja, o nosso erro é deixar de servir a Deus por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filho, por causa de, né? Eu estou falando de problema, tá? Por causa de problema, coisa do tipo financeiro. Seu patrão não vai abrir a porta do céu para você não, meu irmão. Seu funcionário, ninguém. Quem vai abrir a porta só para você é Jesus. Então trata, né, de grudar com ele, trata de se unir com ele, porque ele que vai abrir a porta só para você, tá bom? Mateus 12, 39, vamos lá. Isso, Mateus 12, 39, vamos lá. 12, 39, isso. Olha só. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será, né, se lhe dará um sinal.
senão o sinal do profeta Jonas. Irmão, essa é a geração, tá? Vai acontecer tudo nisso, ou seja, uma geração má e adúltera, né? Ou seja, uma geração maldosa, tá? Ou seja, essa palavra adúltera, meu irmão, não significa só em relação a homem e mulher. Bom, tem pessoas que adulteram a palavra e tantas coisas, né? Mas isso aí é matéria para outro dia, tá? Então, irmão, né? Ou seja, essa é a geração de hoje. Eu pergunto para você, meu irmão, a geração nossa é uma geração má, irmão? Sim ou não? Estava vendo, eu não gosto muito de assistir programa, irmão, de manchete policial, porque se eu assisto, meu irmão, eu peco. Então eu prefiro não assistir, mas eu curti umas páginas no Facebook. Eu estava vendo lá em São Paulo, né, aquele caso da menina lá que o pessoal estava revirando lá, uma cidade de São Paulo, lá não achava o corpo da menina. Quando foi ver, o corpo da menina estava enterrado no quintal da casa. Quem matou a menina parece que foi o pai ou a mãe, coisa do tipo, né? O pai, né? Os vizinhos queriam linchar eles lá. Então, meu irmão, ou seja, é uma geração má, sim ou não, irmão? Né? Enquanto uns estão querendo ter filho, enquanto uns estão querendo casar, outros estão... Então, meu irmão, a nossa geração é uma geração má. Você tem que tomar cuidado, irmão, no trânsito, por aí, porque hoje em dia, irmão, uma pessoa tira a vida da outra, esse dia o outro tirou a vida do outro por causa do Wi-Fi, né? O cara tomou, desligou o Wi-Fi, o cara queria o Wi-Fi, não tinha Wi-Fi, o cara foi lá e matou o outro. Então, irmão, hoje em dia por qualquer coisa, viu? Às vezes é melhor você ficar pianinho, engolir seco, do que ver, né, você, né, coisa do tipo. Olha só, Provérbios capítulo 30, versículo 11. Vamos lá caminhar para finalizar. Provérbios 30, 11. Olha só. Isso, olha lá, 30, 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. O que a Bíblia diz, irmão, né? Respeita, né, seu pai, a sua mãe. Não honrem. Honra é respeito, tá? Depois eu vou explicar para você o que significa honra, tá? Ou seja, honra é respeito. Ou seja, né, honre seu pai e a sua mãe, para seus pais, né, para que seu dia prolongue na face da terra. Tem filho, meu irmão, que não honra pai e mãe. Por isso que às vezes as coisas não estão prolongando para você. Por isso que às vezes as coisas não estão dando certo. Por isso que às vezes você está vendo muito jovem parte aí, que às vezes não respeita pai e mãe. Né? Então, irmãos, né, é uma geração que não respeita pai e mãe, é filho agredindo mãe, é filho agredindo pai. É tanta coisa, irmão, acontecendo, né, nessa geração nossa, irmão, que a gente já não duvida de mais nada. Né? Eu estava ouvindo um repórter lá falando, ele estava falando assim, meu irmão, que, né, nesse caso aí, ele falou assim que ele já não duvida de mais nada. Né? Os pais mentiu tanto para ele que ele falou que já não acreditava. Agora, meu irmão, que ele falou que não acredita mais mesmo. Que os pais mentiu tanto e quem tinha matado era o pai, né? Ou seja, então, irmãos, né? Essa é a nossa geração. Está amarrada em nome de Jesus, irmão. Por isso que você tem que estar bem com Deus, irmão. Por isso que a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos, porque você tem que vigiar, meu irmão. Esse é irmão desse, você tem que dormir com o olho fechado e outro aberto, amém, meu irmão? Vigiar seus filhos, vigiar a rede social deles, né? Orar, pedir para Deus proteger. A Bíblia diz que Deus daria ordem aos anjos a nosso respeito, né? Às vezes não está perto, mas quando estiver longe, para que Deus cuide, para que Deus livre, ou coisa do tipo, viu, irmão? Porque nós estamos vendo uma geração muito má. As pessoas não medem mais consequência em fazer maldade, não, irmão. Não mede consequência. Então, pelo amor de Deus, irmão, se apega com Deus. Porque se você estiver apegado com Ele, Ele será o seu protetor, tá? A palavra de Deus, Deus diz, né? Nenhuma arma forjada, ou preparada, ou aniquilada contra ti prosperará. O que isso significa, né? Que podem até tramar contra você. Mas se você é uma pessoa de Deus, irmão, Deus ele vai lá, né, e frustra os planos das pessoas que tentam tramar nas suas costas, tá? Ou, meu irmão, coisa do tipo. Quem está entendendo, diga amém, tá? Já, irmão, quantas vezes já tentaram tramar nas minhas costas, tentaram fazer coisa, eu falei, Deus, o Senhor é minha justiça. Irmão, Deus foi lá, fez a reviravolta, coisa de meu irmão, então, Deus é sua justiça, irmão. A única preocupação sua é você obedecer e andar unido com Ele. O restante, deixa que Ele faz. Ele e os anjos faz, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 12, né? Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Então, meu irmão, né, a geração de hoje, alguns se acham puros, né? Diante de seus erros, tipo, não muda, não se converte, e aos olhos deles estão certos. Tem pessoa, meu irmão, que você fala para ela que ela está errada, meu irmão, se você falar para ela que pau, né, é pedra, né, na cabeça dele, meu irmão, né, é isso. Né? Aí ele não muda, ele está certo, pau é pedra e pronto, acabou.
né? A pessoa está errada, a pessoa está vivendo no erro, mas a pessoa não muda, meu irmão, a pessoa não se transforma. Por quê? Aos olhos dela é uma pessoa pura. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por quê? A Bíblia, irmãos, é o espelho do ser humano. A Bíblia que reflete o erro, tá bom? Então vamos lá. Versículo 13. Vamos lá, versículo 13, olha só. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Ou seja, é a pessoa, meu irmão, orgulhosa, né? Pensa numa geração, meu irmão, que as pessoas são orgulhosas, a pessoa não quer dar o braço a torcer. Tem pessoa que ela está morrendo afogada, irmão. Se você, né, estender a mão para ela, irmão, a pessoa, né, ela prefere, irmão, morrer afogada do que, muitas das vezes, estender a mão, pegar na mão, coisa do tipo, né? Irmãos, às vezes tem pessoa que está perto para ser mandada embora, a pessoa tão orgulhosa que não está nem aí, vai mandar embora. Eu não vou dar o braço a você, não vou conversar. Aí depois de mandado embora, irmão, começa a passar uma dificuldade, aí quer voltar, aí quer coisa. Não, meu irmão, ou seja, né, nós temos que ser humildes, porque olha só o que diz Tiago capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Porque é mais ou menos assim, meu irmão. É mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos ler aqui, eu te explico. Vamos lá. E Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, né, ele dará maior graça. Portanto, diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nessa versão aí não, meu Deus. Acho que é NVI que a gente estava lendo, né? Vamos lá. Isso, olha lá. Mas ele concede graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Quem é a oposição dos orgulhosos, irmão? Quem é a oposição do orgulhoso? Irmão, na minha opinião, esse é um dos versículos mais terríveis da Bíblia. Por quê? Já pensou, meu irmão, você ter Deus como sua oposição? Porque o demônio, você usa o nome de Jesus, você expulsa ele. Uma pessoa, você ora, jejua, Deus abençoa, tira ela do seu caminho e quebranta ela. E quando Deus é a oposição? Ou quando Deus existe, né? Então, meu irmão, Deus, ele se encarrega, meu irmão, de destruir tudo aquilo que o orgulhoso, né, ele constrói. Tem um estudo muito, muito forte em cima disso aí, tá? Que assim, quando Deus permitir, nós vamos fazer, tá bom? Então, Deus é a oposição do orgulhoso. Não tem aquela pessoa, irmão, que você falar bem assim, fulano era para estar melhor, Beltrano não era para estar vivendo essa vida, não era para Beltrano separar, não era para acontecer isso, não era para acontecer aquilo, mas é orgulhoso, não ouve a gente, não fala que a gente manda, não pede opinião, coisa do tipo. Meu irmão, infelizmente tem muitas pessoas que estão assim. Você quer ver em relação a pastor, né? Tem pessoa que ele é orgulhoso, aí não fala com o pastor, não pede orientação, não pede oração, ou com os obreiros, né? Aí, meu irmão, quando as coisas dão errado, né? Aí a pessoa, ela lembra que ela tem pastor. Quando a pessoa está lá no inferno, quando dá errado, quando ela está lá, né? Aí ela lembra que ela tem pastor. Aí tem pessoa, irmão, que é tão orgulhoso que está ouvindo eu falar isso, né? Tá vendo? Também não vou falar com ele. Aí na hora que tiver, também vou lá falar com ele. Você faz isso não, irmão, né? Você faz isso não, você tem muita, meu irmão, bênçãos suas que está aqui na minha mão. Irmão, tem muita bênção sua, você querendo ou não, que está aqui na palma da minha mão. Como, por exemplo, eu estava vendo uma pessoa que fez uma postagem. Aí daqui a pouco, minha cunhada mandou para mim. Falou, vê, Alex, assim, assado, perguntando, para querer ajudar a pessoa. Eu falei, pois é. Falou até com os cachorros, mas não falou comigo. Eu não sei de nada, não. Eu estou querendo ajudar, né, e tal, e coisa do tipo. Eu falei, pois é, mas não falou nada comigo, né? Ou seja, não falou nada. Então, meu irmão, né, ia perder a bênção. Mas porque, meu irmão, a minha base da minha vida é a Bíblia, né? Mas concede graça aos humildes. Ou seja, favor não merecido aos humildes. Eu fui humilde, meu irmão, de ir lá e falar com a pessoa, Beltrano, né? Assim, eu vi assim, fui perguntar para a gente poder ajudar Beltrano. Mas por que, né? Muitas das vezes não perguntou, não falou, estou fazendo assim, estou fazendo assado, ou coisa do tipo, né? Mas a gente foi humilde, enfim, tá? Eu não vou deixar de perder a bênção de Deus na minha vida, às vezes de ajudar alguma pessoa. Mas muita bênção sua está aqui, meu irmão, na palma da minha mão, né? Querendo ou não, né? A bênção pastoral. Então, meu irmão, não seja orgulhoso. Vou falar minha vida para pastor, coisa do tipo. Não pensa assim não, irmão, tá? Tem coisa, irmão, que você precisa de ajuda. Tem coisa que você consegue vencer sozinho, e tem coisa, irmão, que você precisa de
de ajuda, tá bom? Então vamos lá, Abreu Grace, para a gente finalizar. Mateus capítulo de número 24, né, versículo 40. Vamos lá, que eu finalizo aqui. Eita, meu pai. 40 não, não, é 37. Vamos lá, 37. Isso, 24, 37. Vamos lá, eu finalizo aqui, irmão. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. 38. Pois, nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou o quê? Na arca. Então, meu irmão, tá? Será como relâmpago. Tá? As pessoas achavam Noé louco até o dia que choveu. Né? Foi de repente. Então, o arrebatamento vai acontecer de repente. Tá? Então, por isso, vigia, fica firme, meu irmão, e vamos para cima no nome de Jesus. Tá bom? Vigia, seja fiel, meu irmão, fica firme, não desvia não, não recua não. Meu irmão, persevera, a gente subir no arrebatamento no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, aplauda bem forte, Senhor Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, irmãos, quem está aqui, prepara o seu donativo na sua mão e vamos lá, Obreiro, rapidamente.